E aí, meus amigos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 17 de abril, e está marcada para amanhã a primeira sessão conjunta do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado. E durante essa sessão será feita a leitura do requerimento para instauração da CPMI do 8 de janeiro. E a partir daí, nós poderemos descobrir a verdade sobre aquele dia. Quem sabe os verdadeiros responsáveis, as pessoas por trás daqueles atos de vandalismo, invasão, depredação e tudo mais, né? Segundo informações e acusações que ainda não foram provadas, esperamos que seja no âmbito da CPMI, são oriundos da esquerda, né? Então, os verdadeiros responsáveis, financiadores, incentivadores daqueles atos, se Deus quiser, serão expostos. Bom, nós temos informações, né, que estão circulando por aí, de que alguns parlamentares articulam justamente, no último minuto, a retirada conjunta de assinaturas para que a CPMI não seja instaurada, né? Essas informações ainda não foram confirmadas, né? Alguns deputados, inclusive, fizeram essa denúncia. O deputado Gustavo Gayer, se não me engano, o Kim Kataguiri falou sobre isso, dentre outros aí, né? Mas, enfim, bastidores, né, em Brasília, sobretudo de uma CPI tão importante como essa, nada ainda está confirmado, tá? Bom, o que está me preocupando não é nem basicamente isso, é justamente a denúncia do senador Marcos Duval, porque ele afirmou que 2 caciques do PT estão articulando aí, através de uma chantagem, a retirada de assinaturas da CPMI. É isso mesmo que vocês ouviram. Então, o Marcos Duval, senador Marcos Duval, trouxe a denúncia dessa vez de que 2 deputados do PT, né, 2 cabeças ali do PT, eu vou trazer para vocês quem são, estão ameaçando, estão chantageando parlamentares para que retirem essas assinaturas, tá? Bom, eu vou ler aqui a matéria para vocês. Desde já eu peço que você compartilhe esse vídeo e deixe o like aí embaixo. Não custa nada e me ajuda muito no engajamento, tá certo? Veja só. Senador revela suposta chantagem do PT contra cacique da velha política para inviabilizar a CPMI. Então vamos ver, né? Pela foto aqui vocês já podem ver que o Gilberto Kassab, tá? Que é o líder aí do PSD, né? Um partido que é da base do governo, às vezes não é. Aqui em São Paulo é da base do governo Tarcísio, né? Enfim, política, tá? Então ele está envolvido nessa história, vocês vão entender como. Em uma live realizada na noite de sexta-feira, o senador Marcos Duval disse que descobriu um plano de bastidores para pressionar deputados federais a retirar os nomes do pedido de abertura da CPMI do 8 de janeiro, né? Primeiro que eu já acho um absurdo o parlamentar ele poder retirar o nome da assinatura ali, né? Porque, cara, você vota num parlamentar, você deposita nele o seu voto de confiança, certo? Então você outorga a ele o seu poder de representatividade. É assim que as coisas funcionam aqui no Brasil. É a democracia representativa. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Nós votamos e elegemos os nossos representantes para nos representarem. O nome já diz, né? Representantes. No entanto, o cidadão vai lá, diz que está te representando, coloca o nome dele para abertura de uma CPMI, né? Para investigar algum ato aí do governo ou não, e de repente ele retira, né? Não poderia ser assim. Quer dizer, a partir do momento que o deputado ele pode retirar o nome da assinatura, o nome da CPMI que ele assinou, né? Nós também poderíamos retirar o nosso voto a ele. Não, peraí, então ele retirou, então eu não quero mais meu voto nele, né? Vai perder o mandato. Deveria ser assim, mas infelizmente é Brasil, né? Muita coisa precisa mudar ainda nesse país, meus amigos. E o sistema político é um deles, né? É um câncer nesse país, infelizmente. Então, segundo ele, há uma espécie de acordo com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, tá? Então, o Kassab é o presidente do PSD, para pressionar os deputados da sigla sob ameaça de perda de mandato. E eu vou explicar já sobre isso aqui, né? Como é que eles podem ameaçar parlamentares de perder o mandato, tá bom? Veja só, Duval diz que Kassab, que atualmente ocupa o cargo de secretário estadual de governo de São Paulo, foi quem indicou o ministro de Minas e Energia e ainda um advogado sem experiência para comandar o setor de energia nuclear da pasta e que estaria sendo chantageado pelos deputados Lindbergh Farias e Gleice Hoffmann do PT, ambos do PT.
É isso mesmo, meus amigos. Abre aspas. Com a cadeira de deputado federal é do partido e não do deputado, o Kassab, a mando de Gleice Hoffmann e do Lindbergh Farias, fizeram o seguinte acordo. Para não retirar o advogado indicado por ele, o PT pediu para que o Kassab começasse pelo partido dele a pressionar os deputados para retirar o nome na segunda-feira. Então veja só, para vocês entenderem o que está rolando. É difícil de entender tudo isso, né? O Kassab, ele fez um acordo com um grupo da base aqui de São Paulo, tá? Envolvendo o Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio, e outros partidos, tá? Tudo para que ele pudesse se manter no jogo, digamos assim, né? Ele não tinha um mandato, então ele tinha que... ele queria um cargo, né, para se manter em evidência no cenário político. E ele está ocupando aí uma secretaria aqui no estado de São Paulo. Pois bem, ele também fez um acordo para compor, de certa forma, a base do governo Lula lá no Congresso, porque uma coisa é o diretório estadual de um partido, outra coisa é o diretório nacional, tá bom? E meus amigos, política é assim, eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou dizendo que, infelizmente, as coisas são assim. A política é muito suja no Brasil e é assim que funciona, né? Então, o Kassab, ele conseguiu uma boquinha ali, através da bancada que o PSD fez no Congresso, no governo federal. Então ele conseguiu indicar um amigo dele, né, lá para o setor de Minas e Energias, para o Ministério de Minas e Energias. E agora, segundo a denúncia do senador Marcos Duval, ele está sendo chantageado, né, para que ele articule dentro do partido dele, o PSD, para que os parlamentares retirem os nomes da CPMI. Caso contrário, ele perderia o ministério. Tá? Nós temos pontos negativos e positivos essa história sendo exposta, e eu já vou passar isso para vocês. Antes, eu preciso explicar uma questão chamada fidelidade partidária, tá? Só para que algumas pessoas entendam, que eventualmente ainda não conheçam, tá? Durante a campanha, no ano passado, eu fui candidato a deputado estadual. Aliás, reitero aqui os meus agradecimentos aos mais de 15.800 votos que tive. Infelizmente não fui eleito, não foi dessa vez, né? Tudo é no tempo de Deus, quem sabe em 2026. De qualquer maneira... à época eu expus o seguinte, olha gente, não é só a gente votar em candidatos do partido do presidente Bolsonaro, tá? Primeiro porque a gente não vai conseguir eleger todos. Segundo que isso não é tão interessante porque o mandato do deputado, tanto estadual quanto federal, não pertence ao deputado, mas sim ao partido. E essa não é uma coisa que eu concorde, que eu acho interessante, longe disso, mas é a realidade, a gente tem que trabalhar conforme a realidade, né? Essa é a regra do jogo. Então, nós temos que pensar muito bem em quem votar. Principalmente verificando em qual partido ele está inserido, porque por mais que seja um bom nome, preparado, confiável, de direita, conservador, não iria atrair os seus eleitores, estando no partido errado, certamente ele iria apoiar e votar pelas causas erradas, tá? Então, caso o presidente do PSD oriente a sua bancada a retirar o nome das CPMI do 8 de janeiro e, eventualmente, algum deputado se recuse a obedecer às ordens do presidente do partido, ele pode perder o mandato baseado na infidelidade partidária. Tá? Agora, antes que eu possa terminar de ler a matéria aqui, eu enxergo alguns pontos aí positivos e negativos nessa história sendo exposta, porque veja... vamos supor que ela seja verdade, tá? A gente não pode afirmar aqui. O senador Marcos Duval expôs o caso, a gente não sabe se é verdade ou não. Mas vamos supor que ela seja verdade. Sendo verdade, é preocupante. Por quê? O Kassab, ele não vai querer perder essa boquinha no governo federal, tá? Por outro lado, ele também não quer perder a boquinha aqui no governo estadual. Ele está aqui como secretário de governo do estado de São Paulo. O Tarcísio é, sem dúvidas, o governador mais popular do Brasil, né? É um postulante aí a ocupar a cadeira presidencial, a ser candidato a presidente em 2026, caso o presidente Bolsonaro se torne inelegível, que infelizmente as coisas caminham para isso, né? Vou falar sobre isso em outro vídeo. Então o Kassab, ele tá entre a cruz e a espada, né? Ele não quer perder a boquinha no governo federal e também não quer perder a boquinha aqui no governo de São Paulo. Agora, o outro lado dessa história ela foi exposta. Sendo verdadeira, e agora que ela foi exposta, caso o Kassab não faça nada e a CPMI saia, isso quer dizer que ele realmente fez a sua escolha. Vai permanecer na base aqui em São Paulo no governo Tarcísio. E aí, certamente ele vai perder a boquinha lá no governo federal, né? E a gente vai ver que essa chantagem realmente era verdadeira. E então, o desgoverno Lula vai ficar ainda mais exposto. Não tem como esconder isso aqui.
as coisas vão ficar ainda mais difíceis para eles, né? E será uma grande derrota. Não só pela articulação que o PT tentou, em tese, né? E não conseguiu, mas também pelo que será exposto na CPMI, como o próprio senador Marcos Duval já revelou, né? Então vamos concluir aqui. A CPMI deverá, em teoria, ser instaurada nesta terça-feira, dia 18, amanhã, durante a primeira sessão conjunta do Congresso Nacional em 2023, como prometido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E, para tanto, basta a leitura do documento já assinado por deputados e senadores. Não se sabe, nessa história narrada por Marcos Duval, o que é fato e o que é fantasioso, considerando o histórico recente do parlamentar. Mas é preciso considerar que no jogo da política há acordos de bastidores nada republicanos e muitas vezes sórdidos, principalmente quando o PT e os caciques da velha política dialogam. Até o momento, Kassab não se manifestou sobre o caso, sobre a grave acusação de Marcos Duval, né? Então tem aqui o vídeo do Marcos Duval falando a respeito. Eu resumi para vocês, então eu não vou expor aqui porque ele é bem grande, aliás, né? Bem extenso. Então, meus amigos, é isso. Eu espero, sinceramente, que essa história ela se desenrole favoravelmente, né? Que a CPMI seja instaurada amanhã e que a gente possa descobrir a verdade dos fatos. Afinal de contas, do que o PT tem tanto medo? Do que o sistema tem tanto medo, não é? Por que eles não querem investigar os tais atos antidemocráticos? Afinal de contas, quem não deve, não teme, não é, meus amigos? Vamos aguardar e torcer para que a coisa termine da melhor maneira possível para o Brasil. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Se puder, faça uma doação via Pix, está aparecendo aí na frente. Torne-se membro do canal aqui no YouTube a partir de R$ 2,99 ou no Facebook a partir de R$ 7,99. Você ajuda muito, inclusive, com o engajamento do nosso conteúdo, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.